revisitando a minha história, porque em algum momento, eu passei a acreditar que aquilo era verdade, que aquilo era necessário, sem olhar para as minhas raízes, a minha origem, e de onde Deus tinha me tirado e onde Ele tinha me colocado. Iniciamos hoje mais um episódio do nosso podcast, videocast, Grupo dos 12. E eu quero aproveitar essa oportunidade para saudar você com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria. E no episódio de hoje vai valer muito a pena você ficar até o final. A gente teve no início aqui um pouquinho do spoiler do que vai ser e, gente, falo para vocês que vai ser assustador o que vai ser revelado aqui. Você vai ficar assombrado no bom sentido. Calma, não vai levar isso pro lado pejorativo, num bom sentido, porque é muito bom. Só para que vocês tenham ideia. O nosso convidado de hoje, a gente ficou negociando o passe dele mais ou menos 6 meses. Ah, negociando vai e vem, não, só para ele responder, oi, eu posso falar hoje, 6 meses. Mas enfim, depois de longa negociação, ali nós conseguimos trazer o nosso convidado. Mas quem vai mostrar para você quem é o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Leonardo Vasco. Léo, com você. É isso mesmo, Carlos. Hoje aqui o negócio vai ser tremendo, vai ser de peso. A gente teve que colocar aí vários contatos aí para funcionar, para tentar uma brecha na agenda desse cara, né? Muito difícil, mas eu tenho o prazer aí de anunciar para vocês que hoje nós teremos aqui um advogado. Ele vem lá de Governador Valadares, ele é casado com a Pamela e ele é pai da Cecília, da Clara, da Alice e do recém-nascido José Luiz, que a gente teve a bênção de conhecer recentemente. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo, meu advogado, Gabriel Leão. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite e com certeza, né, esse tempo que foi necessário, acredito que tudo está nos planos de Deus, né? Era preciso primeiro que esse projeto amadurasse no coração de Deus. Ele nasceu no tempo certo. É claro, Deus usa, né, das nossas misérias, e aí peço desculpas aos senhores Carlos, né, e Léo pela demora na resposta, mas eu tenho certeza que Deus conduz as coisas da forma que tem que ser. A gente consegue perceber isso na nossa história de vida e na criação, na fundação desse podcast não deveria ser diferente, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Uau. A gente aceita a desculpa, né, Léo? Com uma condição, que você traga todo o seu conhecimento para a mesa e que você, de fato, ajude quem está nos ouvindo ali, né? Traga realmente pérolas, seja do direito, seja, enfim, daquilo que Deus colocar no seu coração, né? E essa negociação foi muito válida, porque se foi difícil, significa dizer que foi valiosa e valorosa, né? Mas, Léo, a gente precisa conhecer um pouquinho dos nossos convidados de hoje, não precisa? É isso aí. Eu vou dar um pouco de spoiler aqui do que a gente espera de você, tá? Já que foi um passe tão caro, né? A gente não espera nada menos do que vários insights para nós aqui, né? Então, o Gabriel, para começar aqui, conta pra gente quem é o Gabriel, da onde você veio. Conta um pouquinho da sua história pra gente escutar, por favor. Vamos lá. Nome Gabriel Leão, sou casado, como bem apresentado, né? Hoje, dia 14 de agosto, nesse momento que a gente está gravando, casado há 9 anos, 10 meses e 4 dias. Rapaz. Quantas horas? Aí não, 19 horas com 32 segundos. Pamela, parabéns. O homem realmente é alinhado. É brabo parabéns, mesmo, Pamela. É isso. Pai de 4 filhos aqui na Terra. Nós tivemos a graça de ter 3 filhos já no céu com Deus, né? Então tenho 7 filhos no total, né? Nascido em Governador Valadares, no interior de Minas. Para alguns que nos escutam e gostam das piadinhas, né? Famoso Valadólares, né? É a cidade que mais exporta mão de obra para os Estados Unidos. E tem muita gente que me pergunta por que eu não fui. Acho que eu não fui também porque, cara, não deu certo. Não era plano de Deus. Porque só depois que passar no podcast que vai. Os que foram, com certeza, estão arrependidos porque foram hoje passar aqui. É isso. Nasci numa família, num berço católico. Então, claro, né, não sou santo, tenho a pretensão de ser. Como acho que todo católico, todo batizado, tem que ter esse sonho, essa aspiração, né, de ser perfeito como o Pai é. Assim nos ensinou Jesus Cristo. Mas
não é o fato de ter nascido no berço católico que nos garante isso, né? Então eu tive os meus deslizes na infância, na adolescência, mas essa era a minha criação, minha raiz. Tanto que eu cresci vendo meu pai indo para a igreja, ele era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra, hoje diácono permanente da igreja, né? Então eu tive uma raiz católica muito forte, muito profunda. E a minha infância foi pautada assim. Então aos 7 anos de idade eu já era coroinha na paróquia, passei por coroinha, acólito, cheguei a fazer inclusive acompanhamento vocacional. Tem alguns padres lá da minha diocese que até hoje não acreditam que eu casei. Na cabeça deles era para mim ter sido padre. E esse sonho realmente, por um tempo na minha história, ele foi firme, foi forte no meu coração, né? O zelo pela casa, né? O zelo pela liturgia, pelas coisas de Deus, realmente é muito forte no meu coração. E isso, em um determinado momento, eu precisei do acompanhamento vocacional para discernir o que é o zelo de fato do que é a vocação, né? E para mim foi importante esse momento, até que... Você ficou no zelo. Eu fiquei pelo zelo. Não, ele ficou pela vocação. Vocação de ser esposo, vocação de ser pai, ele optou pela vocação. Pela vocação. Mas não sacerdotal, não é isso? Exatamente. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Você está falando aí sobre seu berço, sobre seus pais. Até hoje eles são casados? Até hoje eles são casados. Acho que é o primeiro convidado aqui, né, Carlos? Acho que é o primeiro que tem pais vivos casados. Família montada e completa, né? Exato. Eu tenho cara, uma graça muito grande. E eu admito isso, né? Eu acho que não é vergonha e nem soberba a gente reconhecer o zelo que Deus tem com a gente na nossa história, né? Meus pais, eles são casados. Aí, pai, desculpa, não vou saber falar com tanta precisão o tempo de casado do senhor. Como que seu pai chama? Rosemauro. Ô, seu Rosemauro, eles são de casa, né? Ele falou aqui o casamento dele, dia, mês, ano, hora, segundo, minuto, ó. Faz a lição de casa, passa pra ele que no próximo ele conta pra nós. Eu vou contar um negócio aqui. Eu falei que meu pai é diácono permanente, né? Então, foi meu pai que assistiu o meu casamento, como representante da igreja, né? A gente fala que ele foi celebrante, mas o sacramento do matrimônio é o único sacramento que quem celebra são os noivos, né? Uhum. Meu pai assistiu enquanto autoridade eclesiástica. E todo dia 10, eu casei no dia 10 de outubro de 2015, perdão. Todo dia 10, meu pai me liga para dar parabéns pelo mêsversário de casamento. Uau. Todo dia 10. Aí já tem uma brincadeira interna entre eu e minha esposa, que a gente fala assim, não precisa gravar mais a data, né? Dia 10 meu pai me liga e avisa. O último dia 10 é o dia dos pais, no domingo, né? Eu falei assim, eu vou deixar para meu pai me ligar primeiro, para me dar os parabéns pelo aniversário de casamento, aí eu dou os parabéns para ele no dia dos pais também. E assim foi feito. E aí hoje, se eu falo com a minha esposa, amor, parabéns, hoje é nosso aniversário de casamento, aí seu pai te ligou, né? Eu tenho essa graça, né? Os meus pais são casados e são espelhos para mim, né? E assim, o mais interessante na maturidade, quando a gente vai crescendo um pouco e tendo as experiências, é perceber que na maioria das vezes aqui na Terra a gente vai ter pessoas que nos conduzem a Deus, nos mostram, né, a paternidade divina, mas que tem as suas fragilidades, né? Eu vejo muitas pessoas que não se mantêm firmes na fé porque buscam referenciais em homens sem reconhecer que de fato esses homens um dia, ou com tanta frequência assim, eles vão cair, né? Hoje eu vejo na minha família, nos meus pais, esse reflexo de que Deus cuida de nós apesar das nossas fragilidades, né? Isso para mim que é um grande exemplo que eu trago deles. Essa fala tem muita sabedoria, né, Léo? Uma coisa que a gente acredita muito também, de forma, eu posso dizer assim, acredito, é verdade, né? Os homens que andam na terra, eles estão na mesma estrada que nós, na estrada que leva à santificação. Eles não são santos, eles estão caminhando, né? Alguns um pouco adiante, outros um pouco atrás do nosso local da estrada, mas todos na estrada. Por isso que referencial de homem, ele é falho, porque nessa estrada todos os homens vão precisar do apoio de Cristo. Todos os homens vão precisar do socorro da graça.
né? E é um pouco disso que você traz aqui, é um pouco do que a gente acredita também, né? É a nossa essência. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou no chão, mas o socorro da graça vem através dos irmãos que estão na mesma estrada, que leva ao céu, né? Não vivo como santo, mas pretendo ser um, né? Não sou santo melhor, mas busco viver como os santos viveram. Então é bem interessante isso. Agora, sabe o que me deu curiosidade? Depois falei mais do que o convidado, né? Quase sempre. Tipo, normal. Né? O que deu curiosidade, Léo, como que foi a sua conversão? Então, seu pai e sua mãe muito envolvido ali, ministro, enfim, tudo mais. Teve conversão ou você não teve opção? Meio que você nasceu, tipo, Jesus, né? Já nasceu convertido, mas não é São João Batista, né? Já nasce convertido. Não, vamos lá. Teve conversão, sim. Eu digo que a minha conversão ela não se deu daquela forma que a maioria diz, né? Eu vivia uma vida totalmente torta, errada. Impacto, né? E deu um estalo e hoje eu sou de Cristo, né? Não foi assim. Como eu vivi a vida inteira dentro da igreja, a minha conversão, eu digo que ela se deu muito mais no reconhecimento do que é o sagrado do que, de fato, a presença de alguém que estava totalmente ausente, sabe? A minha conversão, a minha raiz de conversão, ela foi pela renovação carismática. E aí, um adendo, né? Renovação carismática, eu a conheci, eu já tinha por volta dos meus 14 anos. E, no mínimo, há 7 anos eu já era coroinha, né? Então, fica aquela dúvida, como é possível uma conversão de uma pessoa que há 7 anos está ali servindo ao altar, ao presbitério, né? Isso, para mim, é muito, muito significativo, porque há 7 anos, desde aquele momento, eu servia ao altar, mas não servia ao Deus verdadeiro. Não servia porque o meu coração não estava de fato convertido, não estava entregue ao conhecimento daquilo que eu de fato fazia, né? Era um trabalho que eu amava fazer, de fato. Gostava muito de estar ali. Eu servia, às vezes, aos domingos, em 3, 4 missas no domingo. Eu gostava, aquele lugar me fazia bem. Mas não reconhecia, de fato, a verdade por trás daquilo, né? E na renovação carismática, lá na diocese, eu tive o meu, que a gente chama de o primeiro encontro pessoal com Deus, né? O meu batismo no Espírito. E naquele momento, é como se uma venda caísse dos olhos. E eu reconhecesse a sacralidade daquilo que acontecia ali no altar. As minhas filhas, elas brincam, né, direta. Eu acho até bonito elas falarem, né? A gente tem que enxergar pelos olhos da fé. Às vezes a gente está lá em casa e a Clara, que é a do meio, ela fala assim: papai, você está vendo tal coisa? Não, filha, não estou vendo. Papai, você tem que ver pelos olhos da fé. Se você não está vendo, é porque você não tem fé. Eita. E naquele momento aí eu me reporto a minha conversão no grupo de oração. Naquele momento parece que uma venda se caiu dos meus olhos e eu comecei a enxergar pelos olhos da fé, de fato, a sacralidade daquilo. E ali, naquele momento em diante, foi quando eu, de fato, resolvi entregar minha vida para Deus. Ali foi a minha conversão. Antes de você ter esse encontro pessoal, que você definiu como um encontro pessoal com Cristo, né? Como que era o seu serviço? E eu quero que você olhe para essa câmera aqui, ó, essa aqui, ó. O pessoal mudou aqui as câmeras, viu? Então eu tô meio perdido, mas tá tudo bem. Né? Para essa câmera aqui, ó, e fala para o irmão nosso que tá ouvindo agora, que talvez tenha passado na cabeça dele que ele não teve um encontro com Cristo, dado a sua fala, ou que ele não enxerga pelos olhos da fé, dado a fala da Clara. Né? Então traz pra gente um pouquinho disso. Como que era a sua vida até esse dia ali, como que você fazia, 4 celebrações e tudo mais, né? E para quem de repente se identificou com essa fala, naquela câmera lá, passar um recadinho pros irmãos que estão nos ouvindo. Vamos lá. Então, até aquele momento, e aí vai uma observação que eu acho válida. Muitas vezes a gente, né, falando com quem teve uma história de vida parecida, viveu dentro da igreja, muitas vezes a gente acha que não precisa de conversão, ou que já é convertido, pelo fato de estar ali servindo a Deus, através dos ministérios que a igreja nos apresenta, né? Uma coisa que eu percebi na minha conversão foi que é diferente servir a igreja, servir a Deus, e ser, de fato, convertido, ser aquebrantado pelo aquele ministério em que eu coloco o meu serviço.
Uma das coisas que minha visão ficou clara, reportando aqui a fala da minha filha, que até hoje me corrige em algumas coisas, né? Uma coisa que ficou claro para mim. Eu, de fato, quando estou servindo, dou a real importância àquilo. Eu, de fato, quando estou ali, a serviço do Senhor, eu, de fato, eu olho para aquilo como o ápice da minha existência. O ápice de tudo aquilo que eu poderia fazer. Porque, veja, a gente comentou, né, que eu escolhi pelo sacramento do matrimônio. Mas nem a minha esposa ela pode estar acima do Senhor. Nem a minha esposa, nem os meus filhos, por quem eu dou a minha vida diariamente, através da minha entrega, eles podem estar acima do Senhor. Quando eu estou com Ele ali, e no meu caso era o serviço ao altar, como coroinha, mas pode ser nos diversos momentos em que a igreja nos permite fazer isso. Quando eu estou a serviço do Senhor, seja na pastoral familiar, seja no ministério da Sagrada Comunhão, extraordinário da comunhão, seja através de um grupo de oração, naquele momento, eu estou de fato representando ou estou servindo a Deus, colocando Ele como o ápice de tudo. Isso para mim que fez a diferença. Não importa se eram 1 missa ou 4 missas que eu servia. O que importa é o momento em que eu estou com Ele. E aí, só fazendo um comentário, né, que uma coisa que eu percebi naquele dia, não sei se vocês já perceberam, mas nenhuma missa pelo missal, aí vamos deixar claro, porque as pessoas podem falar assim, não, aqui na minha igreja já acontece isso. Mas pelo missal, não existe um bom dia, boa tarde, boa noite na saudação inicial. Vocês já perceberam isso? O padre não inicia a missa falando bom dia, assembleia, queridos irmãos, boa tarde, boa noite. Não existe isso. Porque naquele momento da missa, nós somos transportados para o Kairos, onde não existe cronologia, né? Qual que é a importância disso? Quando eu percebi isso no meu ministério, é que naquele momento, naqueles instantes em que eu servia ao Senhor, não importava mais nada desse mundo, porque eu estava transportado para a presença real, que transcende a cronologia. Estava diante do Deus encarnado. Acho que vale um episódio só para falar disso, Rapaz, hein, Léo? foi profundo, hein? Né, Tá louco. eu tô embargado aqui, gente, tá embargado. Eu não esperava essa resposta, não. Tá louco? Sensacional. Então, se tiver uma provocação, um movimento aqui embaixo nos comentários, vamos trazer um dia aqui. Não vai ser fácil, nem rápido, gente. Fica comigo, hein? Vai embora não. Mas nós vamos trazer o Gabriel aqui para ele trazer um pouquinho mais disso aqui. Eu acho que vale. Será que ele volta lá pro episódio 100? Dá, gente. 200, dá não, tempo, volta, né? volta. Dá tempo. É, quem assistiu aqueles episódios do Chaves, né? Que começou lá em 1970 até hoje passa. Vai ser mais ou menos assim. Fica firme aí que vai dar certo. Brincadeira à parte, mas se você fizer um movimento aqui, comentar que tem interesse em saber mais sobre esse tempo, sobre essa estrutura, a gente traz um dia aqui com mais tempo o Gabriel para falar pra gente um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Mas vai depender de você e da sua movimentação aqui embaixo Carlos, nos comentários. eu posso ir pro primeiro cavalo de pau? Posso? Pode, Gabriel? Posso? Vamos? Topa? Bora. Assim, eu quero apenas traçar um paralelo em tudo isso que você disse, né? Que tem um santo da Igreja Católica, São José Maria Escrivá, que ele é o santo do cotidiano. Então ele prega que a gente pode ser santo em todo lugar que a gente vive, né? Inclusive eu gosto muito dele. E você falou sobre estar presente no momento da Sagrada Eucaristia, da comunhão, que eu acho sensacional e foi, como o Carlos falou, foi muito profundo. Eu queria agora mudar um pouco de tema. Como que você fez, ou faz, ou não fazia e começou a fazer no seu trabalho? Lá, antes de você ser empresário, você estava realmente no que você fazia? Não estava? Quando você se tornou empresário, você estava ou não estava também no que você fazia? Conta um pouco sobre a sua parte profissional nesse momento, o Gabriel, por favor. Vamos lá. Cara, essa questão é muito, muito interessante, né? Que hoje sou advogado, empresário, tenho alguns negócios além da advocacia, mas eu já fui CLT também, né? E o meu primeiro trabalho formal foi como CLT, né? E é engraçado que
o que eu busco hoje nos meus colaboradores é um pouco do espelho que eu fui como funcionário, mas que ao longo do tempo eu perdi e tive que retomar. Tá? E aí você falou interessante, né? Da São José Maria Escrivá, que fala que é o propagador da santidade através do cotidiano. Eu trago muito comigo uma frase de um padre que é o fundador de uma fraternidade, chama Fraternidade do Caminho. Eu vou reportar ele porque eu ouvi dele. Se foi alguém superior a ele, um santa, ele me corrige depois. Ele dá a fonte. O crédito é dele. Vou abrir aspas a ele porque eu ouvi dele, né? Ele fala assim: a busca da santidade é a própria santidade. Né? A igreja não santifica ninguém. A igreja, quando a pessoa morre, não santifica ninguém. A igreja reconhece a santidade de alguém, certo? Se a igreja reconhece a santidade, significa que essa pessoa viveu uma busca de santidade. Por isso que ele traz isso. A busca pela santidade é a própria santidade. Se eu vivo uma vida buscando ser santo, mesmo que a igreja não me reconheça futuramente, né, pelos critérios do Código de Direito Canônico, a santidade, isso é santidade. E isso... Por que eu digo isso? Porque no meu cenário, enquanto CLT, eu busquei, em algumas eventualidades, estar presente, estar ali, de fato. E isso me deu algumas oportunidades. Eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas contando uma única experiência aqui, né, quando eu trabalhava como vendedor de loja. Era uma loja de material esportivo, genérico, lá em Minas, de uma família que é muito amiga minha. E eu era vendedor, entrou uma pessoa para comprar, um comprador comum, e o vendedor da vez, e isso no comércio existe, né, um revezamento ali para o atendimento, né, principalmente se é comissionado. O vendedor da vez olhou, fez um julgamento, falou assim: não vai comprar. E falou assim: ô Gabriel, pode ir na minha vez. E eu fui. Né? Atendi essa pessoa. Brincamos ali, conversei, descontraído, do meu jeito de atender, né? De ser. E, de fato, essa pessoa não comprou. E aí ele falou assim: posso pegar seu telefone? Claro. Passei meu contato. E, naquele mesmo dia, à noite, eu recebi uma mensagem dessa pessoa. Falou assim: olha, eu sou fulano, se apresentou, estou abrindo uma loja, uma franquia do Cruzeiro na cidade. E aí, um adendo, eu sou cruzeirense, né? Estou abrindo uma franquia e estou procurando gerente. Sondei todas as lojas de material esportivo da cidade. Você foi o melhor que me atendeu. Mesmo sabendo, mesmo eu te falando desde o início que eu não iria comprar. Você foi o único que me atendeu com dignidade, com decência. Quero conversar contigo. E ali eu consegui um contato, nós avançamos e eu fui contratado como gerente daquela loja. Isso aconteceu porque naquele momento, quando eu entro para um trabalho, vou iniciar o meu dia, eu santifico o meu dia e peço a Deus a graça de estar presente nas minhas atividades, por menores que sejam. Eu disse que eu perdi isso com o tempo, né? Sem muito orgulho de dizer, tá? O tempo se passou, comecei a advogar e na advocacia eu tive um período em que grandes contratos eram fechados, dinheiro entrava, tinha uma certa abundância. E eu tirei o foco da cruz, tirei o foco daquilo que de fato era o meu motivo para estar ali. E deixei com que o dinheiro falasse mais alto. Né? Fui movido por ele por um bom tempo. E nesse cenário, onde era abundante os valores financeiros, na minha experiência de vida pessoal, eu não vou falar da família, porque graças a Deus eu sempre tive uma esposa que nos sustentou em oração, que sempre teve o joelho no chão. Para mim, eu perdi o foco de Cristo. É muito mais fácil, e aí eu entendo um pouco quando Jesus, nesse cenário, nessa ótica, quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Por quê? Porque é muito mais fácil eu recorrer a Deus quando as coisas estão ruins, né? E eu precisei. Cara, eu cheguei a um ponto de ter 3 carros na garagem, fazer churrasco todo dia, em casa, e enfim, né? E eu precisei
reconhecer, não perdi tudo, tá? Não precisei chegar ao fundo do poço, mas eu precisei reconhecer a duras penas que eu não me basto, que eu não sou suficiente, e voltar para aquele. Calma aí, pera. Mais um, 2. Cavalo de pau 2. Você falou que por um determinado momento você se afastou de Deus. Vou usar esse termo. E concordo, me vi em você, enfim. Por quanto tempo você teve esse afastamento? E o que aconteceu na sua vida para você voltar para Deus? Vamos lá. Por quanto tempo? Foi aproximadamente 2 anos. 2 anos. O que aconteceu para que eu voltasse a olhar para Deus? Cara, em um determinado momento, eu estava... Vou trazer um plano de fundo para isso, tá? Eu tive uma filha, primeiro a Cecília, e quando a Cecília nasceu, eu dediquei muito tempo a ela, né? Eu tive uma conversa com a minha esposa que foi basicamente assim, olha, não existe nada que possa acontecer que vai tirar o vínculo, o elo que você tem com ela, porque é natural, ela foi gestada em você, né? O cordão é cortado, mas o vínculo não é rompido, não, né? Então eu preciso construir isso com a minha filha. E aí eu, cara, nos primeiros meses ali, eu que fazia tudo com ela, né? Eu que dava banho, eu curei um biguinho até cair, eu que ficava de madrugada com ela. A gente teve alguns problemas, né? A esposa teve alguns problemas de amamentação, então eu que ficava de madrugada com ela ali, dando mamar e tudo mais, na mamadeira. Então eu construí esse vínculo com ela. E isso era nítido na forma que nós, no passado tempo, que nós nos relacionávamos, né? Com a minha segunda filha, quando ela nasceu, eu já estava em um período de trabalho onde eu viajava muito, né? Valadares é uma cidade que fica a 300 quilômetros, mais ou menos, da capital, de Belo Horizonte. Então eu ia muito a Belo Horizonte. Passava praticamente uma semana lá e uma semana em Valadares. Uma semana em BH, Valadares. Quando a Clara nasceu, eu não tive essa mesma criação de vínculo com ela. Por já estar focado na necessidade que eu julgava ser real da construção de um patrimônio, de dinheiro e tudo mais, eu comecei a viajar com mais frequência antes de criar esse vínculo com ela. E chegou um ponto que para mim foi onde eu comecei a perceber que as coisas não estavam certas, né? Que ela começou a me estranhar. Eu já era um estranho para minha própria filha, mesmo passando algum período dentro de casa. Diferente, né, que é uma realidade muito comum na nossa cidade, da galera que vai para os Estados Unidos, eu não me ausentei totalmente, mas quando eu estava presente, eu não estava, entende? E aí foi quando foi o primeiro estalo para mim de que as coisas não estavam certas. Cara, não tenho problema nenhum em trabalhos excessivos, eu acho que esse não é o ponto, não é o problema, sabe? Aí a gente volta para São José Maria, né? Esteja no que fazes, né? O grande problema aqui não é que nós, enquanto empreendedores, enquanto empresários, vamos precisar muitas vezes dedicar horas e mais horas ao trabalho, né? E às vezes é impossível manter uma balança equilibrada em questão de horários, né? Algumas vezes, para determinados momentos, projetos, tempo de vida, tempo de empresa, essa balança vai desequilibrar e vai pesar mais para o trabalho, de fato. O problema é, quando o tempo da família ele está acontecendo, eu estou lá. Isso para mim que foi o pesado, porque aí eu me remeti a toda a minha história de vida. Quando a gente falou da conversão, de eu estar lá, ao serviço do Senhor, mas não estar de fato, não entender aquilo, eu vi agora que o meu ministério, aquilo que de fato eu escolhi como sacramento, que era a minha família, a construção do serviço, né? E aí o matrimônio, assim como o sacerdócio, para nós católicos, são classificados como sacramentos do serviço, né? O meu serviço à minha família, quando eu estava com eles, eu não estava. Minha cabeça voltava para aquilo que eu julgava ser importante, que era a construção de um patrimônio, dinheiro, riqueza e tudo mais. Ali, para mim, foi o primeiro start. E aí eu comecei a perceber que, eu preciso estar aqui. E aí, nesse processo,
eu contei com ajudas de pessoas. Agora segura que nós vamos querer saber, né, Léo? Mas daqui a pouco. Vamos lá. Antes de você começar a ajudar geral, para quem se identificou com essa fala sua de eu tô colocando agora muito mais o meu coração no meu serviço e deixando a família um vínculo frágil, a ponto até da minha filha dar uma estranhada, e fala, mãe, tem visita aí, você fala pra visita não ficar até tarde, porque eu quero dormir, brincadeira à parte. Mas enfim, traz um pouquinho, falando aqui de novo, para essa câmera aqui, né? Como você daria uma sugestão para que a pessoa que se identificou com essa fala sua, ela possa começar a romper e trazer um pouco mais de equilíbrio. O Léo já no primeiro episódio, quem não viu, gente, o primeiro episódio volta lá. No primeiro episódio o Léo já falou sobre equilíbrio, o Léo já falou sobre ordem, o Léo já trouxe o conceito disso, sim. Nós vamos trabalhar, sim, no caos, né? E com todo o polimento da palavra caos. Não me entenda mal, não me compreenda de forma errada, né? Mas voltando aqui pro Gabriel, traz um pouquinho esse conceito. Ó, você que se identificou com a minha fala, a minha sugestão para você, já de forma imediata, começar a aplicar hoje e tá com você a fala. O Léo tem uma frase que ele fala direto, que eu falo assim, Léo, tudo bem? Ele, tudo no mais perfeito caos. E, cara, uma coisa que eu posso dizer é, primeiro ponto que eu acho que é fundamental, exame de consciência diário. Todos os dias, antes de você dormir, pare e pense tudo que você fez durante o dia. Tudo. E aí, se eu tivesse aplicado isso no primeiro dia do meu serviço até o último, esse momento não teria passado. Eu não teria passado por isso. Por isso que hoje eu acho que é tão importante. Eu julgo isso como um ponto principal. Ao dormir, pense como que foi o seu dia. Em todos os aspectos. Enquanto você estava trabalhando, você deu o seu melhor no trabalho? Se você é CLT, está tudo certo. Você valorizou o seu empregador que te paga o salário? Quando você chegou em casa, você esteve com a sua família de fato? Você se entregou? E aí você vai conseguir sopesar aquilo que você tem dado valor, aquilo que você tem valorizado de fato no seu dia a dia. E aí você vai encontrar, nesse mais perfeito caos, você vai encontrar a harmonia. Você vai perceber que muitas vezes a gente gasta tempo demasiado naquilo que nós julgamos ser necessários e não entregamos a Deus a condução das nossas coisas, da nossa vida. Como eu falei, não é o excesso de tempo no trabalho. Isso nunca foi problema para ninguém. Nem mesmo para sua esposa, se ela reclama disso. Você pode perceber que se ela reclama do seu excesso de trabalho, não é de lá que ela está falando. É de quando você está aqui. Que não existe a entrega de fato. Ela percebe mais entrega lá do que aqui. E isso tá errado. Você não desliga, né? Você não desliga. Essa é a dica. Ele falou de CLT, hein, Léo? É. E o Léo trouxe uma encomenda para você, Opa. Gabriel. Veio uma encomenda, um pacote embalado sobre isso aí. Léo, eu acho que chegou a hora de entregar a encomenda? Chegou, é agora. Né? Eu tenho duas perguntas, tá, o Gabriel. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua transição do CLT pro empreendedorismo, né? Que a gente sabe que existe um fantasma chamado CLT, um fantasma chamado fundo de garantia, enfim. E depois que você responder isso, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão do mais santo caos. Que, assim, hoje, quais são os seus maiores desafios como empreendedor, como empresário? Tá, pô, você é um advogado que ainda advoga, você também é um empresário, você precisa lidar com seus funcionários, seus colaboradores, né? Então, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem mais filhos do que os oficiais, porque os funcionários não deixam de ser pessoas que a gente precisa pegar na mão ali. E mais patrão que o CLT. Exatamente, né? Então, vamos lá, começando do CLT, como foi para você essa transição? Questão de coragem, de cagaço, de vou, não vou, e depois, caminhando um pouco mais na linha do tempo, hoje, quais são suas principais dificuldades, seus principais desafios atualmente? Vamos lá. Cara, a minha transição não teve muito glamour, não.
Lá veio. Foi sem pompas, é isso? Vai. Não Sem teve, filtro, não sem teve muito filtro. glamour. Eu falei aqui do cenário, né? De uma contratação que eu tive por atendimento. E aí, assim, sabe aquele chute da bunda que te empurra pra frente? Vamos chamar de voadora nas costas. Voadora nas costas. Cenário. Vou ilustrar aqui o plano de fundo para entender essa transição, tá? Que também não foi fácil. Eu falo que não tem glamour, mas nem em todos os sentidos, tá? Cara, eu tava recém-casado, tinha um mês de casado. Eu casei com 22 anos. Tava na faculdade ainda, no 9º período de Direito. E trabalhava como gerente em uma loja que me pagava muito bem. E aí, graças ao Cruzeiro também, que estava numa fase excelente, né? Ganhando tudo, né? O Cruzeiro estava ganhando tudo naquela época. Acho que foi só naquela época. Enfim, eu tinha uma sensação de estabilidade muito boa. Isso comprometeu algumas outras áreas. Então, eu fazia faculdade de Direito, mas para a formação, né, para a conclusão do curso, você tem que ter algumas características ali, algumas atividades extras, né? Então, você tem que ter complementação de horas extras, de atividade de preenchimento de pasta, você tem que ter assistido audiência, feito TCC, tem uma série de requisitos ali, né? Estágios, entre outros. Só que, cara, o cenário, eu fazia faculdade, à noite, trabalhava o dia inteiro e tinha um mês de casado. Para fazer estágio, eu tinha que sair do serviço. E estágio, quando é obrigatório, nem sempre é remunerado. Eu tenho uma casa para manter. Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Veja bem, né? Eu vou sair no horário de serviço para ir assistir uma audiência, para fazer um relatório, para fazer minha pasta? Não tem como. Né? E aí, aconteceu no serviço, pela minha necessidade, eu acho que é a necessidade de todos, né? De cristãos, católicos, de ser coerente com a verdade, eu peitei uma ordem direta de um superior, né? Do nosso superior Seu chefe, né? Da administração da franquia, né? Ele queria que fosse feito um desejo de um funcionário, mas pelo manual da empresa era proibido aquilo. E aí eu peitei isso, não autorizei, mesmo sabendo o impacto financeiro que daria, tá? Só para você ter uma ideia, o cliente ele compraria 20 camisas oficiais de um ano. O Cruzeiro tinha sido campeão 2 anos seguidos. Pela regra da CBF, quando você ganha um campeonato oficial, no outro ano você tem um petzinho de campeão daquele ano, né? Como o Cruzeiro tinha sido campeão 2 anos, o cliente queria incluir os 2 pets, mas é contra as normas, né? Você só coloca do pet anterior, mesmo que no ano anterior você também tenha sido campeão. Não existe essa possibilidade. E eu falei que não iria ser feito. Na minha loja, não, porque ali, de uma certa forma, a gerência era minha, a responsabilidade era minha. E eu seguiria as ordens da CBF e da instituição, né? Resultado. Convite. Um convite pelas costas. Em forma de coisa. Vai dedicar um pouco mais de tempo à esposa? Foi esse o convite? Fui demitido. E ali, como eu falei, não teve glamour, recém-casado, chego em casa, a esposa trabalhava fora nessa época, e comunico, olha, tenho uma notícia para te dar. A partir de hoje eu consigo fazer o almoço. A gente vai almoçar em casa hoje, né? E pão de queijo fresco. Consigo fazer o almoço. E aí, assim, mais uma vez, contei muito com o auxílio dela, né? Nós sentamos e fomos avaliar a situação. Fui ver as oportunidades, as possibilidades. Calma aí, Gabriel, só para entender. Você estava no 9º período. O 9º período é o último? É o penúltimo. São 10 períodos. São 10 períodos, tá Isso. bom. Tá. E aí, pelo meu currículo, eu poderia galgar empregos em outras áreas ali. No mínimo do comércio eu conseguiria com uma certa facilidade. O meu ex-empregador, ele me ofereceu retornar para a empresa. E confesso que isso foi bem tentador, né? Querendo ou não, principalmente para o homem, acredito, a necessidade de
colocar dinheiro em casa, ela é muito latente, né? E eu confesso, por isso que eu falei que não tem glamour, eu confesso que naquele momento, naquele histórico, naquele contexto, provavelmente eu não teria saído do serviço. Provavelmente. E eu entendo perfeitamente quem tem o dom para empreender, está empregado e não consegue tomar essa decisão. Esse ponto de inflexão, essa mudança, ela realmente é complexa, tá? Eu tive esse empurrão. Na verdade, foi o Cruzeiro que te ajudou, né? O Cruzeiro ganhou 2 seguidos, te ajudou. Então pode mandar tu tava correndo para isso. Né? Por isso que eu amo esse time. Me ajuda até quando não tá perdendo aí agora. Gabriel, agora eu posso caminhar um pouco na cronologia? Pode. Então assim, e aí você começou a empreender. Então você começou com a Leão Advogados. Isso. Né? Como que tá hoje? Conta um pouco da Leão. Como que tá hoje? Quais são os seus desafios de hoje? Tá? Hoje, que posição que você ocupa? Quais as suas diretrizes ali? Quais os problemas que você enfrenta diariamente, que a gente sabe que é diário. Será? Eu acho que ele não tem problema, não. Enfim. Né? Conta um pouco pra gente, né? A gente tá curioso aí. Fala mais, pô. 1 ano aí pra você liberar a agenda? Vamos lá. Então, sim, nesse período aí, quando eu saí, montei uma... Foquei, eu conversei com a esposa, ela me apoiou. E aí eu fui focar na faculdade. Consegui, em 6 meses, terminar meu estágio. E todas as pompas ali, estudei para a OAB, passei na primeira e segunda fase ainda no 9º e 10º período, saí formado e com a OAB em mãos. Montei um primeiro escritório, não iniciei direto no escritório que eu tenho hoje, tá? Montei uma primeira sociedade com outros 3 amigos de faculdade, que foi muito boa por um tempo, mas começamos a ter alguns conflitos pessoais ali de crenças, de fato, né? Interesses também? Os interesses não eram mais os mesmos, né? E aí eu saí e montei o escritório. Nessa seara, hoje, com o escritório, com a Leão Advocacia, quais são os principais desafios? E, cara, assim, são diários. Vamos começar Fala só 3, tá? Fala só 3. Vamos começar por esse fato, é diário. Eu acho que a vida do empreendedor... Cara, podemos combinar só uma coisa? Vamos mudar a frase, a gente não mata um leão por dia mais, tá? Em respeito à minha família, que tá todo mundo sendo morto aí todo dia. Vamos matar outros animais agora? Vamos matar dinossauro, então. Pronto. Vamos matar um dinossauro por dia. Mas pelo menos um... E aí eu falo, tem alguém que não tá matando dele, não. Porque tá vindo uns 2, 3 pra me matar todo dia. E a gente tem os desafios. Os principais, eu acho que não foge à regra da maioria dos empresários, tá? O primeiro deles, gestão de equipe. É muito complexo você montar uma cultura com um time, né, que, num contexto em que CNPJ, a empresa ela precisa sobreviver com lucro. Mas é formada por pessoas que precisam ser conduzidas por uma crença comum, né, que é um objetivo comum. Colocar os nossos objetivos comuns enquanto católico na empresa, no CNPJ, nesse mundo corporativo do jeito que esse é um grande desafio. Fazer com que as pessoas que estão dentro da sua instituição, dentro da sua, do seu CNPJ, eles pensem parecido, né? E aí o nosso reflexo, nosso espelho é sempre Jesus Cristo e a Igreja Católica, né? Esse é o primeiro desafio. Por que isso, cara? Porque na advocacia a gente tem muitos desafios éticos, tá? Acredito, eu vou falar da advocacia específica porque é o meu cenário, mas não foge à regra da maioria das empresas. A gente tem muito conflito ético, conflito de interesse, aquilo que você vai colocar no papel, se de fato condiz com a realidade. Um exemplo simples, de necessidade de um balizamento ético. Recentemente, chegou ao escritório não faz controle de jornada, não tem folha de ponto, tá? Pô, mas qual que é o conflito que tem aqui? Cara, eu posso colocar que ela trabalha 24 horas por dia. E tudo isso seria hora extra. E eu aumentaria os ganhos dela. Porque a obrigação de comprovar a jornada é da empresa, não é dela. E a empresa não tem controle. Entende? Mas é factível que uma pessoa trabalhe 24 horas? É factível que ela trabalhe 18, 16 horas? Isso é um conflito ético que precisa ser ponderado.
a gente precisa colocar de um lado a expectativa do cliente, né, que o cliente quando ele vem, ele realmente quer diminuir os seus gastos, se é uma empresa, quer aumentar seus lucros, ter um resultado financeiro mais atrativo. E do outro lado, a verdade, aquilo que é plausível, aquilo que é factível, aquilo que o nosso balizamento ético e moral nos leva a conduzir. Porque vai ter profissional no mercado que vai colocar que é 24 horas. E esse profissional, ele vai gerar um resultado financeiro, um resultado econômico maior para o cliente do que eu. Entende? A gente precisa ter esse balizamento. Esse é uma segunda, que eu colocaria, um segundo grande pilar de dificuldade que a gente tem no escritório. E o terceiro, que eu poderia dizer para a gente manter só nos 3 que o Léo pediu, é a conquista de novos clientes, para mim. Tá? Esse é um grande problema que a gente tem no escritório, é um grande diferencial. Desafio. É um diferencial conseguir cliente. Hoje em dia virou diferencial. Da forma que o mercado age, é um diferencial mesmo. Né? Porque assim, para nós, existe um balizamento legal para escritório de advocacia quanto à conquista de clientes. Tá? Então, eu não posso oferecer serviço, eu tenho que ser solicitado. Isso a advocacia, o direito, ele considera que nós não temos uma profissão mercantilizada, né? Então, eu não vendo o serviço, eu resolvo problemas. Tá? Então, eu não posso oferecer o meu serviço. E aí, por que para mim isso é um desafio? Porque no meu posicionamento, na minha condição ética, moral, balizamento religioso, eu tenho que seguir uma norma, eu tenho que seguir isso. Mas eu olho para o mercado e não é isso que acontece. Né? Existe uma canibalização no mercado, sem punição, e mesmo sabendo que não tem punição efetiva, eu não posso seguir essa mesma linha. Entende? Então isso para mim também, a conquista de novos clientes é um grande dificultador aqui, quando a gente quer seguir as coisas da forma ética e moral, como tem que ser. Eu acho que chegou nos 2 pontos que eu queria perguntar, que sempre foi para mim uma grande dúvida. Eu acho que essa é a palavra correta, né? Como que um advogado, né, entra num campo de batalha se naquele campo a regra não é honesta para os 2 lados? E aí, trazendo um pouco aqui de ficção, né, a gente vê isso muito naquele seriado Suits, né? Não sei quem teve a oportunidade. Eu assisti um pouquinho ali e a gente vê isso, né? No campo de batalha as pessoas não são leais, né? não jogam conforme a regra, conforme o quanto isso hoje no seu negócio ele conflita, porque no momento que você vai jogar com outro time, né? Nós estamos num tribunal aqui, simula um tribunal, né? Você precisa trazer a verdade, mas sabe que do lado de lá, né, esse mesmo critério não vai ser observado, né? Como que a gente aqui, Leão, advocacia, nós vamos falar da sua empresa daqui a pouco, né? Mas como o escritório consegue administrar isso aqui, né? Muito bom. Caso, eu vou dizer que isso já foi tema de muita direção espiritual, viu? Já foi tema de muita conversa com padres, sacerdotes aí que são amigos, e é um conflito muito grande, porque além disso, além de ter que administrar as regras que são mudadas durante o jogo, você tem que administrar o trabalho e a expectativa de resultado do seu cliente. Porque no final da história, muitas vezes o seu cliente primeiro que ele não vai conhecer as regras para saber se você está tratando as regras como elas são ou não, se é você que está sendo desleal ou não, né? Ele está vendo o jogo acontecer e ele sabe que você está tomando uma lavada, mas porque você está tentando jogar de acordo com a regra, né? Então, não só é difícil você trabalhar com essa deslealdade que existe no mercado, como você também tem um dificultador que é essa conciliação dos interesses do cliente. Tá? Como que a gente pauta o nosso serviço lá no escritório? Cara, a gente busca a todo momento seguir de acordo com o balizamento ético e moral que a gente tem para o escritório. Tá? Então, hoje lá no escritório a gente tem um momento, né, quinzenal, que a gente chama de MIT, momento de interação e treinamento. Isso para nós fortalece a nossa cultura, onde a gente reúne, a gente tem 1 hora do dia que a gente para o time inteiro, todas as áreas do escritório, seja área de atendimento, gestão, jurídico, financeiro, a gente para todo mundo
põe em uma sala e uma pessoa do time vai dar um treinamento pra gente. Ali, a gente está fortalecendo a nossa cultura do escritório. E dentro da cultura, é um dos pilares nosso, a questão ética. Tá? Quando eu fecho um contrato com um novo cliente, seja ele, hoje o nosso maior foco é o empresarial, tá? Essas questões de trabalhista são adjacentes. Então, o nosso maior foco é o empresarial. Quando eu fecho um contrato com um cliente, eu deixo claro para ele que nós vamos fazer de tudo para alcançar o objetivo dele, desde que esse tudo seja ético, seja legal. E aí eu não me preocupo em nada de não alcançar o resultado que o cliente deseja. Se para que isso aconteça, eu alcance o resultado, eu tenho que fugir daquilo que é o meu balizamento ético. Porque uma coisa que eu não quero mais, e eu deixo isso claro no escritório, é voltar para aquele momento em que a gente falava mais cedo, onde o meu foco não estava em Cristo, estava no dinheiro. Entende? Ele chegou na segunda pergunta que eu tinha para fazer, e aqui aí depois a gente já pode caminhar para o final. Em algum momento você disse exatamente isso: eu perdi tudo, ou quase tudo, não tudo, tinha 3 carros na garagem, enfim, né, a carne lá, que eu imagino que não vinha, né, dos meios televisivos que a gente vê hoje em dia, né? E em algum momento ali você teve uma mudança de cenário, pelo menos foi assim que eu entendi. Eu queria que você contasse um pouquinho desse perrengue, e nessa pergunta eu já emendo aqui como que você dá hoje uma instrução para quem tem um escritório, aí de novo para aquela câmera lá, para quem tem um escritório, para quem está começando essa jornada, já poder aplicar no negócio dele e não passar por esse mesmo cenário que você viveu tempo atrás. Eu consegui fazer claro na pergunta, ou eu enrolei tanto que... A gente conseguiu. Então, se ele acha, então eu tô feliz. Vamos lá. Aí eu não sei se eu vou conseguir responder à altura da sua provocação, né? Para trazer uma pílula aqui para os colegas, né, jurídicos, advogados. Assim, cara, eu parto do princípio hoje de que tudo que a gente faz, tudo que a gente pauta as nossas ações, ela tem que ter um balizamento, ela tem que ter um ponto de partida, tá? E esse ponto de partida ele precisa ser revisitado diariamente para que a gente saiba de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, o que a gente busca fazer, tá? Quando eu ganhei muito, mas isso me fez mudar o meu foco, tirar os olhos da cruz e botar os olhos no dinheiro, isso só aconteceu, creio eu, né, revisitando a minha história, porque em algum momento, eu passei a acreditar que aquilo era verdade, que aquilo era necessário, sem olhar para as minhas raízes, a minha origem, e de onde Deus tinha me tirado e onde Ele tinha me colocado. Esse exame de consciência, tanto que se a gente pegar as orações da igreja, né, as laudes, e a gente pegar a oração noturna, a última que faz, o cristão católico, ele é convidado a entregar a sua vida a Deus, dizendo que pode ser recolhido em paz, que ele dorme pode ser recolhido em paz. Essa tem que ser a oração diária. Para isso, eu preciso todos os dias revisitar tudo que eu fiz e ver se aquilo está de acordo com o que eu acredito, tá? E sim, vão ser colocados várias situações, vários momentos em que você vai se deparar com essa necessidade de confrontar a sua decisão com os seus princípios. E vai acontecer, sim, de momentos em que você vai tomar decisões sem fazer essa análise, né, no momento, e a decisão não vai condizer com aquilo que você de fato acredita. Isso vai acontecer. A gente tem que ser honestos conosco mesmo e entender que a gente não é perfeito. Qual que é o ponto? Qual que é a diferença? Quando isso acontecer e você perceber que a sua tomada de decisão não foi condizente com aquilo que você de fato professa, volte atrás. Tenha a humildade, a hombridade de voltar atrás. Seja desfazendo um negócio, seja não colocando de fato aquilo para acontecer e ir para frente, seja devolvendo o que tem que ser devolvido e reconhecendo, buscando ali uma ajuda, um direcionamento de um bom sacerdote
para que ele consiga te ajudar a galgar os seus caminhos, os seus passos, naquilo que de fato você professa pela boca. Que isso seja verdade também no seu coração. Uau, hein? Quando a gente fica sem palavras, é o quê? Tá louco. Foi bom, hein? Ó, então posso já caminhando pro final? Bora, vamos. Carlos. Primeiro, gostaria de te agradecer do fundo do meu coração, tá, Gabriel? Eu acho que a gente deu só uma sobrevoada na história, deu só uma sobrevoada no que é o mundo do direito. A gente só sobrevoou o que é a guerra do direito, né? Com certeza eu já mandei aqui um e-mail para secretária dele, tá? Já solicitando a próxima agenda pra gente entrar mais a fundo em certos exemplos, enfim, que hoje infelizmente a gente não vai ter tempo hábil para isso, tá? Mas eu gostaria de te agradecer do fundo do coração. É um prazer ter você como amigo, é um prazer poder frequentar a sua casa, né? Espero que eu consiga retribuir minimamente quando você frequenta a minha, tá? E eu gostaria de, agora, nesse momento, conta um pouquinho da Leão Advogados. Hoje, qual é o principal foco, para onde que você está olhando, o que você faz, aonde que a gente te encontra, porque a gente já está com o tempo aí um pouquinho mais do que estourado, né, Carlos? O amigo do fim aqui hoje não cuidou disso, né? Vamos lá. O escritório hoje, Leão Advogados, ele é um escritório focado em trazer solução jurídica para empresas, tá? Hoje eu tenho no escritório times, squads específicos para cada área que um empresário precisa. Então a gente cuida lá desde a parte tributária, parte de proteção de branding, então vai envolver registro de marca, combate à pirataria para quem tem produto digital, contratos trabalhistas. Então o nosso objetivo é ser o braço direito da empresa no setor jurídico dela. Então tudo que envolve a necessidade, por isso que eu não falo que a gente é um escritório de direito empresarial, porque é limitado, né? A gente é um escritório que quer ser o braço direito da empresa para todas as áreas que envolvem a questão jurídica. Praticamente do negócio. Um hub de soluções jurídicas. Exatamente. É isso que é o nosso objetivo no escritório. Tá demais. Fala um pouquinho mais, assim. Então, hoje eu tenho um problema na minha empresa. Traz um caso que aconteceu ontem ou que aconteceu no início da semana. Como que você soluciona isso para quem está nos ouvindo entenda de fato como te contrata e na sequência já dá seus canais, né? Como que ele acha o Gabriel? E, gente, sobre a demora, era brincadeira, tá? Era só uma brincadeira. Ele tem aqui um tempo de resposta sensacional. É só você mandar um e-mail ou um WhatsApp, enfim, os canais que ele vai abrir aqui. Você vai ver como que o tempo de resposta dele é sensacional. Bora lá. Bora lá. Então, assim, qual que é o objetivo do escritório? Muitos empresários olham para um advogado ou para o escritório só no momento do problema, né? Cara, eu fui processado, tô com a conta bloqueada, X, enfim, tem uma pessoa difamando meu negócio. O advogado, ele é a ponta de resolução de um problema, né? O que é o objetivo do escritório? Ele é galgar os caminhos, os passos do empresário para que ele não tenha esses problemas ou minimize isso. Como assim? Imagine que você quer contratar um prestador de serviço para sua empresa. O que o escritório vai fazer? Ele vai analisar os contratos, redigir o contrato para te gerar uma segurança, sabendo que essa relação ela vai ser duradoura, vai ser momentânea. Isso tudo a gente faz para preservar o cliente. O cliente tem uma marca X. A gente vai fazer uma pesquisa de viabilidade daquela marca, registra ela, acompanha, proíbe as outras pessoas através dos meios legais que elas utilizam a sua marca. Cara, eu estou com um problema com contrato de funcionários. A gente vai analisar toda a relação jurídica, não só o processo em si, mas vai relacionar tudo aquilo que envolve os riscos necessários para que aquela relação empresa e funcionário possa fluir da melhor forma possível, né? Então, a nossa visão, o nosso objetivo é, entrando na empresa, olhar tudo que a empresa tem, para que a gente identifique os riscos, minimize isso e crie, de fato, uma segurança jurídica. O nosso objetivo é que você, enquanto empresário, faça aquilo que é o seu core business. Se preocupe com aquilo que gera dinheiro para o seu negócio. Deixe que as questões adjacentes a gente cuida. Então você vai construir o seu negócio com solidez, sabendo que a base jurídica, a segurança, a gente está trabalhando para você. E aí, para você ter isso,
me encontre no Instagram. Hoje é a melhor ferramenta. Lá no Instagram vai ter também o meu canal do WhatsApp, você pode me chamar. O Instagram é adv.gabrielleão. adv.gabrielleão. Você me acha no Instagram e lá você consegue me mandar um direct, a gente responde rápido, ou me chamar direto no WhatsApp com o link que tá lá na bio. Maravilha. Só fazer um jabá aqui para ele também, né? Recentemente a Anker contratou, né, a Leão Advogados. A Anker dorme em paz, então. Eu ia falar exatamente isso. eu venho dormindo em paz nos últimos tempos aí, e eu era um cara crítico e cético com o serviço dos advogados, porque realmente na minha cabeça não entrava que dava ROI. Poxa, não vai ser só um custo. O que eu falo com a maioria dos clientes é o seguinte: quando você contrata um advogado para resolver um problema, aquele problema o próprio empresário já identificou, certo? Já existe. Então, cara, eu contratei porque eu tenho um problema aqui, um processo trabalhista. Então, aquilo não é causa, aquilo é sintoma. Tudo aquilo que o empresário identifica como problema para o seu negócio não é causa, é sintoma. É a pontinha do iceberg. A gente tem que identificar o que está para baixo. Se existe um processo trabalhista, e aí eu estou falando de trabalhista, mas pode ser qualquer um outro, trabalhista, empresarial, tributário. Se existe esse problema, é porque aquilo ali é reflexo daquilo que está para baixo do mar. Né, a pontinha do iceberg. É o que é fundo do Titanic. Exato. E aí o nosso objetivo claro, nós vamos fazer a defesa do processo, mas nós vamos olhar aqui para baixo. O que a gente vai corrigir daqui para que essa ponta não apareça mais. Uau. Entende? Quebrar esse iceberg e fazer com que não tenha mais esse problema. Entendeu? Uau, sensacional, Léo. Então eu acredito que para um começo aqui tá bom. Fica o convite, topa? Com certeza. Tá mais uma rodada aqui, a gente ir um nível mais adentro, trazer um pouco mais, inclusive, de insights para os empresários que estão nos ouvindo agora, enfim. Topa essa segunda rodada, terceira, quarta e quinta rodada? Com certeza, adorei, foi um prazer estar aqui com vocês e, cara, infelizmente o tempo é curto, né? Então, aceito sim o convite para que a gente possa adentrar mais nesses temas. Show. Então, para você que nos ouve aqui, já sabe que a Leão aqui é a sua primeira, segunda, terceira e quarta opção em tranquilidade e paz. Esquece esse negócio de direito, advogado, isso aí é tudo bobagem. É paz, é sono tranquilo, é noite longa, ok? É sem dar aquele problema ali de medinho. Tô com medinho agora de perder. Então, primeira, segunda, terceira e quarta opção é Leão. Você já viu na tela aqui, nós vamos colocar de novo aqui os contatos do Gabriel para você poder entrar em contato com ele. Gabriel, deixa eu agradecer você. Obrigado, irmão, por vir compartilhar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua conversão, nos ensinar, né, que é muito possível a gente fazer uma jornada de sucesso, em dado momento a gente ter que retroagir, a gente olhar e ver que a gente desviou da rota e com muita tranquilidade e paz a gente volta na rota, né, e a gente retoma o caminho, né, você ensinou isso pra gente, mostrou que fez, mostrou com a vida, né, e a pergunta que eu vou fazer, mas você não vai responder hoje, vai ser só na volta, os vínculos com o seu filho número 2, voltou ou não voltou? Não é para responder, mas obrigado, cara, gratidão por ter você aqui com a gente, por nos ensinar, por dar essa palhinha aqui, é só o começo, a gente vai ter outras vezes, para mim realmente foi muito gratificante, muito bom ter você, muito obrigado por partilhar. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Foi um prazer aqui, muito proveitoso. Acho que é isso, né, Carlos? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Foi um prazer. É um prazer todas as vezes que a gente para conversar e discutir sobre várias coisas, conversar sobre várias coisas. E você fica aí com a gente, curte, compartilha, segue nossa página. Se precisar e querer qualquer dúvida que ficou aqui sobre a Leão, qualquer insight ou qualquer questionamento, manda aí pra gente que a gente, na volta dele aqui, a gente traz esse tema pra vocês, tá bom? Muito obrigado, tá, gente? Tchau, tchau. Um abraço.